É inacreditável. Só passe para trás. Cara, é inacreditável. Ó, parece que o Jardim perdeu o grupo. É inacreditável. Começou esse papo, mas a gente tem que concordar. Parece que perdeu o grupo, tá? Papa, infelizmente, nosso ano termina agora em agosto com esse time sem padrão de jogo muito mal. Bora pensar em 2027. E o pior de tudo é esse time aí, caríssimo, com contratações chegando. Um amigo meu, o Felipe Caruso, mandou aqui hoje. Tô com medo do Almada e do Luiz Henrique chegarem e o Flamengo já está eliminado de tudo. E eu não tenho como deixar de dar razão para ele. Perguntar ao Leonardo Jardim, que criticou a posse de bola estéril e agora praticamente exatamente isso, 73% de bola e nada. Pois é, 73% de posse de bola e nada, estéril. Ele criticou a posse de bola estéril e agora está com a posse de bola estéril? Tem que perguntar. Jardim, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, o Flamengo vai se aproximando do que, pelo menos até agora, vai ser o confronto mais importante no ano, o duelo com o Cruzeiro pela Libertadores. E o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro vindo de um empate jogando mal contra o São Paulo, no Maracanã, um empate jogando mal contra o Internacional, aqui no Beira-Rio, e não vai jogar esse fim de semana por já ter sido eliminado na Copa do Brasil. Então, eu queria entender um pouco de você, se você acha que a sua equipe está mentalmente preparada para esse confronto contra o Cruzeiro, que pode mudar o ano do Flamengo, e também queria entender um pouco, falando do jogo de hoje, sobre a posse de bola estéril da sua equipe, que teve mais de 70% de posse de bola e conseguiu finalizar menos que o Inter. Obrigado. Bem, vamos inverter as perguntas. Acho que sim, e vocês sabem que eu não sou o grande defensor da posse de bola estéril. Eu acho que temos que ser mais efetivos. Quando criamos, temos que criar e temos que terminar as situações que criamos. Em relação à parte mental, com certeza que os jogadores sabem que estes 2 empates não era o que nós pretendíamos. Sabíamos que estas duas equipas já tinham feito moça ao Flamengo há uns meses atrás, quando iniciou o campeonato, quer o Inter, quer o São Paulo. O Flamengo só tinha feito um ponto com estas duas equipas. Eram adversários que já estavam bem estudados e sabíamos a mais-valia deles, e com certeza que também eles sabem que para jogar no Flamengo é preciso reagir à adversidade, e acredito que todos eles que já têm uma história no futebol vão ter capacidade de reagir à adversidade, aproveitar este período agora para trabalhar bem a equipa e aproveitar bem, trabalhar com este grupo fechado, e depois ter o jogo ainda do Vitória, para depois termos a primeira mão do jogo da Libertadores. Jardim, boa noite. O seu time gosta de jogar em transição, mas nesses últimos 2 jogos não tem encontrado muita dificuldade para transicionar. E em paralelo, um jogador que foi muito importante para o Flamengo desde que chegou, o Jorginho, caiu de produção. Ele tem jogado um pouco mais recuado também. Até que ponto isso se preocupa e de que maneira corrigir isso, até de maneira imediata, aproveitando a pergunta do órfão, porque urge essas oitavas de final da Libertadores? Claro, com certeza que o Jorginho está no seu melhor momento, toda a gente sabe as suas capacidades, mas o Nico também não estava connosco, que é um jogador que pode ali substituir, e ainda hoje dei um pouco de minuto, e aquele que numa fase importante também da equipa pode jogar a número 8 e é um jogador de extrema qualidade, é o Paquetá. Com certeza, quando estiverem todos disponíveis, podemos fazer uma rotatividade consoante os interesses da equipa, e aí vamos ter maior soluções, porque sabemos da importância do Jorginho, mas também sabemos que temos outros jogadores que, quando um jogador está abaixo, podem colmatar, e neste momento não o temos. Professor, boa noite. Lucas Golatti, Rádio Galera. Um dos problemas do Flamengo nos últimos jogos vem sendo a pouca pressão na bola. O Flamengo consegue colocar dentro dos jogos. Por que você acredita que o Flamengo não está conseguindo pressionar tanto a bola? E até no gol contra o São Paulo foi uma falta de pressão na bola, um cruzamento para o Calleri. E também até em bloco alto, né? O Flamengo conseguir pressionar mais efetivamente a equipe adversária. Por que o Flamengo está tendo esse tipo de dificuldade? Obrigado. Não, é assim, quando você fala que nós temos 75% de posse de bola, é que temos a bola em nosso poder há muito tempo.
Com certeza gostávamos de ser mais efetivos, já tivemos fase que éramos mais efetivos. Como já lhe disse, neste momento a equipa não está no seu melhor. Eu ando no futebol há muitos anos e na tua equipa e na sua fazedor de opinião para dar informação consoante eu quero. E dou a informação da realidade. Não estamos no nosso melhor momento e temos que reagir e temos que ser melhor na capacidade de pressão, como melhores na efetividade da construção das jogadas. Não podemos ter uma posse de bola que circula-nos a bolas e depois não temos a real efetividade na criação de remates ao gol. Gustavo Berton, ESPN. Queria que você fizesse uma análise do jogo, né, onde o Flamengo talvez tenha feito um primeiro tempo um pouco abaixo, mas na segunda etapa tentou ir para cima, tentou encontrar o gol de empate e até depois virar a partida. O que você pode falar sobre esse jogo aqui no Beira-Rio? Obrigado. Boa noite. Não, acho que é essa a diretriz. A primeira parte não foi muito bem conseguida, principalmente no jogo ofensivo. Não conseguimos ligar o jogo e tivemos algumas dificuldades em criar, por isso tivemos muita posse de bola, lateralizamos muito o jogo, mas em termos reais e de efetividade não o conseguimos. A segunda parte conseguimos um pouco mais de efetividade, mas não foi suficiente para aquilo que pretendíamos, que era uma vitória. Jardim, boa noite aqui. Sidão Marinho da Litoral News. O Varela, na saída de campo, chegou a dizer que não é sobre o resultado, sobre os pontos. É sobre o time e a maneira de jogar. A sensação que eu tenho, pelo menos, não sei se é a sua, é que o Flamengo vai sofrer gol em todos os jogos. É uma defesa muito frágil e um ataque que, se não produz, o time tem muita dificuldade dentro do jogo. Você vê essa questão do estilo de jogo que a sua equipe vem tendo e se preocupa para a sequência, tendo em vista que já no dia 12 tem o primeiro jogo contra o Cruzeiro na Libertadores. Obrigado. Com certeza, essas palavras direcionam principalmente devido a esta paragem. Tivemos 10 jogadores de fora. Tivemos uma performance até o jogo do Curitiba, não é? Depois tivemos um grupo a treinar durante 30 e tal dias e tivemos outro grupo que esteve de fora, treinando com outros treinadores, com outras ideias, com outros comportamentos e chegaram agora. E depois da chegada dos dois grupos nós ainda não conseguimos afinar, porque também não tivemos treinos. Foi 10 dias com 3 jogos, ou uma semana com 3 jogos, por isso temos que aproveitar o máximo agora este tempo que temos para voltar outra vez a acertar um pouco aquilo que é o grupo na sua totalidade, de forma a que as ações sejam melhor interpretadas e também que a qualidade do jogo volte àquilo que fizemos numa primeira fase, quando tínhamos o grupo todo. Jardim aqui, boa noite. É o segundo jogo que o Flamengo tem um primeiro tempo terrível. Eu queria saber de você se, na sua visão, vendo a maneira que a equipe está jogando, você acha que os jogadores estão tendo dificuldade de entender o que você pede, de se enquadrar no seu modelo de jogo? Obrigado. Obrigado. Uma das coisas que eu falei com os jogadores no início do jogo foi esse aspecto. Foi a primeira parte difícil contra o São Paulo. E eu afirmei, mas nós na primeira fase do campeonato, antes da paragem, nós éramos uma equipa que entrávamos sempre muito fortes nos jogos e acabámos por fazer muitos golos logo no início do jogo, porque éramos dominantes, éramos pressionantes. Essa é mais o meu estilo, mas não temos conseguido, e hoje não temos conseguido, principalmente nestes últimos 2 jogos, e hoje voltei a bater nessa tecla, a importância de sermos incisivos e entrarmos fortes nos jogos. Ou seja, viram que isso se verificou por muitos jogos que fizemos numa primeira fase e ainda depois de juntar outra vez os grupos não estamos a conseguir fazer isso, mas é uma coisa que para mim é importante na minha forma de entender a grandeza do clube, a grandeza da equipa que eu treino, é sermos fortes e incisivos logo inicialmente. Temos que recuperar outra vez essa forma de ação que tivemos durante bons tempos na primeira fase antes da Copa. O Jardim, até que ponto esse segundo empate consecutivo dentro de uma competição como é o Brasileiro, jogo após jogo, até que ponto te preocupa esse segundo empate consecutivo? Com certeza que os resultados, tudo o que não seja vitória, nos preocupa. Sabemos que será um campeonato extremamente competitivo e nós acreditamos que, com certeza, que
estamos sempre dentro do jogo, mas não podemos perder pontos para não criar distâncias para o nosso rival, porque o nosso objetivo é revalidar o título de campeão. Jardim, boa noite, lá do Fogo da Flamengo TV. Quais são os planos agora nesse período de 10, 11 dias sem jogo e o que você pretende priorizar nesse momento? Eu pretendo unir o grupo em termos de trabalho, porque não o conseguimos, não conseguimos até à data, depois das entradas. Os jogadores foram entrando a conta-gotas, muitos deles treinando sozinhos, porque nós estávamos em viagem ou não estávamos com o grupo, outros deles vêm de lesão. Em relação ao último, que é o Paquetá, ele em princípio também já começa com o grupo a partir deste jogo, e depois temos o grupo fechado e eu acredito que conseguimos recuperar um pouco aquele que é o nosso ADN, aquela forma de jogar que tentamos e jogamos principalmente antes da Copa. Boa noite, Jardim. Rodrigo Lima, coluna do Fla. Nesses 2 últimos jogos ficou claro aí a falta de efetividade do Flamengo, e acho que no jogo contra o Inter hoje o Arrascaeta ficou até os 90 minutos, mesmo voltando de lesão, até saiu mancando ali um pouco, ali sentindo os 90 minutos. Sem falar em nome, sem falar em jogador que está sendo especulado, mas eu queria saber de você, a prioridade que o Flamengo tem que ter nas janelas de transferência é um substituto para o Arrascaeta, um meio de campo para ajudar nessa criação? Obrigado. Eu já vos falei sobre isso, a importância de ter jogadores técnicos, jogadores com velocidade de execução na parte da frente, principalmente para estas equipas que começam a baixar os blocos e têm linhas de 5+4 e juntam os blocos ali, e nós temos de ter jogadores criativos, jogadores com velocidade, que desequilibram. Hoje só o Arrasca e o Lino pontualmente conseguiram esses movimentos, os outros jogadores não o conseguiram. Por isso é uma coisa que temos avaliado dentro do grupo, e o Bote sabe a importância de termos jogadores técnicos para jogar em pequenos espaços, para criar os desequilíbrios quando os adversários colocam esta situação, que é os blocos mais fechados e pouco espaço. Professor, aqui Valéria Poçamai, RBS TV. De alguma forma, essa postura do Inter, especialmente no primeiro tempo, ela surpreendeu? E eu pergunto isso porque até o torcedor que veio hoje aqui acompanhar o Inter, né, o Inter vinha de uma sequência de 4 derrotas seguidas, né, não vinha apresentando um bom futebol, e o primeiro tempo surpreendeu muito até o torcedor. A você também, a seu time, de alguma forma? Obrigado. Não, porque esta equipa do Inter, como eu disse anteriormente, já mostrou também qualidade. Estava num momento difícil, foi empatar ao Rio de Janeiro na primeira volta. Voltamos a empatar hoje aqui com eles, e é uma equipa que estava num bom momento, mas o futebol é assim, as coisas mudam rapidamente, não há maus momentos que durem, nem há bons momentos que durem para sempre, por isso a gente tem que gerir este tipo de situações, mas com certeza que a equipa é uma equipa de qualidade. Ok? Obrigado.